No Brasil, o negócio de cafeterias tem mais de 3.500 estabelecimentos. Se formos contar bistrôs, padarias e outros modelos, são mais de 13 mil. E o Ser Empreendedor de hoje vai mostrar modelos de negócios em Campinas que vão além do café de cada dia. Eles se reinventam, são bistrôs que adaptam inclusive o cardápio para participar de um dos maiores festivais gastronômicos do país. O festival, que neste ano tem como tema uma volta pela Itália, valoriza as tradições da mesa italiana e inspira os chefes a criarem experiências que unem memória afetiva e criatividade, com preços a partir de R$ 54,90. Além do aumento de fluxo e a fidelização de clientes, os mais de 40 estabelecimentos também são convidados à criatividade nos menus, o que movimenta R$ 6 milhões na economia local. Entre os novos participantes, cafés e bistrôs, que são ambientes diferenciados que oferecem produtos variados em conjunto com outras opções de alimentação. E falando desse segmento, nós estamos aqui em uma unidade em Campinas que nasceu em 2013 e que o Marcelo, desde 2019, está aqui no comando desse café. Marcelo, fala um pouquinho para mim de quando a sua história de vida encontra esse negócio. O que estava acontecendo? Uau! Vamos lá. Começou em 2012, quando o Container foi criado pelos sócios que originaram tudo isso daqui. Eu era amigo deles de faculdade e a gente criou um local porque a gente amava café. E Campinas não tinha uma cafeteria de especialidade. Eu sou publicitário de formação, depois acabei indo para uma empresa grande, para uma corporação, mas o bichinho do empreendedorismo falava para mim, vem. Até que um dia eu vim. Mas já em 2012 você veio? Não, eu só iniciei investindo com eles, participando. Foi um sócio investidor naquele momento? Naquele momento, sim. Tá. Eu participei de toda a concepção com eles, mas guardadas as devidas proporções, né? Eu não estava operando a casa. E eles fizeram um ótimo trabalho. E eu só vim para a operação em 2019, quando eu saí da corporação e com uma tarefa bobinha. Estava chegando um negócio chamado pandemia e a gente precisava manter um sonho em pé. Então eu vim para cá para segurar o Container numa pandemia. Mas não era um momento em que basicamente todo modelo de negócio, principalmente voltado a portas abertas, tinha que estar fechado? Sim. Como você fez então, Marcelo? Então, você precisa olhar para dentro. Vamos fazer uma analogia? Você precisa tampar todos os buracos do seu barco e boiar. Você precisa entender o que está acontecendo. Na verdade, a pandemia ela foi altamente democrática, né? Ela afetou a todos igualmente. Então, a gente precisava olhar para dentro e resolver o que a gente podia fazer aqui para continuar a passar por essa tormenta. Ninguém sabia se ia durar 1 mês, 2, 3 ou, como aconteceu, 8 meses parado. Mas esse parado que você diz, eram portas fechadas, mas no delivery, no drive-thru, algum outro modelo ou não? Você teve que naquele momento estacionar? A gente, poxa, é interessantíssima a tua pergunta, porque é muito difícil que as pessoas peçam por delivery um cappuccino. Até porque elas passaram a fazer as coisas em casa. Exato. Então, o que a gente conseguia vender por delivery? Grãos de café, ok? Mas o core da casa, o que a casa estava se propondo a servir para os clientes, era ambiente, era experiência. Então, como que você vai vender uma experiência de porta fechada? E sim, a gente teve que ficar de porta fechada. Então, é uma questão de você se reinventar. Enxuga todos os custos que você pode
mantém a sua equipe. Você conseguiu manter a equipe? Consegui manter a equipe. Não se vai para a guerra com ovelhas, você vai com leão. O leão come, é verdade, ele gasta muito. E manter uma equipe é você ter os leões do teu lado para a hora que você precisar lutar, você está pronto. Então, não, a gente não mandou ninguém embora. A gente segurou todo mundo. Sim, mas naquele momento, então vocês estavam muito bem estruturados economicamente para conseguir passar por aquele momento sem venda, mas mantendo pelo menos os custos básicos. Sim, sim. A gente estava muito bem estruturado. É óbvio que a pandemia corroeu o fluxo de caixa e não foi só o meu, Sim. Foi de todo mundo. E vamos lá, pesquisas mostram isso. Né? Teve que renegociar. Muito. Muito. Reduzir muito custo, mas a gente venceu. Sim. Eu acredito que a gente venceu. Olhando para hoje, aqui, público, os nossos clientes fiéis voltaram, os nossos clientes fiéis ligavam durante a pandemia e falavam: não fechem, pelo amor de Deus, não fechem. Nós vamos voltar. E a gente queria, né? Então a gente conseguiu, menos mal. Sim. Eu tô feliz com isso. Passada a pandemia, vocês continuaram da forma que era antes, ou você também aproveitou esse momento para reinventar o negócio? Menina, olha que interessante. Se a gente pegar o modelo de cafeteria 2012, 2013, ele é fantástico. E sim, ele entrega muita coisa que funciona até hoje. Porém, o público não é mais o mesmo. O público mudou. Né? O público mudou, ele não entrega, ele não deseja mais coisas que desejava anteriormente. Ele não procura mais a cafeteria para um determinado fim que ele procurava anteriormente. Então a gente precisa, eu não vou nem falar que a gente precisa, a gente já precisou, já montou um planejamento e a gente precisa, na verdade, se reinventar daqui para frente. Então não é mais aquele público que pensava: eu vou tomar um café diferente, é mais que isso. Olha, vou fazer vou tentar prever o futuro aqui. Quem entrar nesse universo de cafeterias e achar que vai dar tudo certo vendendo xícara e depender necessariamente de xícara para sobreviver, vai entrar nos números do Sebrae. Vai 80% cair num prazo muito curto. Não dá. Você tem que ter um pouco mais de diversidade, um pouco mais de mix de produtos e principalmente de experiências para propor para o seu cliente para se manter com uma casa cheia. Com base nessa visão, então, Marcelo, qual foi a medida que vocês tomaram? A gente parou, primeiramente olhou para dentro, entender o que a gente tinha de potencial, qual era o nosso DNA, qual era a nossa essência e não perder isso. Segundo momento, a gente olhou para todo mundo que vinha aqui, todas as pessoas que visitavam, e a gente abriu para escutá-los. O que vocês procuram realmente? Óbvio, a gente tem que olhar para o macro e entender qual é a pressão que o macro está exercendo sobre a gente. E a partir daí a gente começou a entender o que o público realmente quer e entregar para esse público o que ele está procurando. É só isso que vai fazer com que ele esteja aqui e não esteja em qualquer outra cafeteria. Gente, existem N cafeterias aqui na nossa cidade e excelentes cafeterias. O que faz com que as pessoas estejam aqui ou estejam em outra cafeteria é o que a gente consegue proporcionar para eles de ambiente, de pacote. Entenda, não é a cadeira, a mesa, a vegetação ou até mesmo os saguizinhos que correm aqui em cima. Não é isso. É o clima,
acessibilidade, o conforto, como a gente abraça as pessoas. O acolhimento, né? Perfeito, é isso. E você, como empreendedor, veio para essa missão, passou a pandemia, você está aqui em 2025, Marcelo. Foi picado pelo empreendedorismo agora, não só como investidor, como executor também desse projeto, então. Sim, agora sim. E como tem sido para você? Altamente desafiador, né? Ter trabalhado numa corporação ou ter sido publicitário como eu fui por um período longo, né, da minha vida, não me credencia a ser um empreendedor de sucesso. Empreender no Brasil não é uma tarefa para qualquer um. É muito difícil. A gente aprende todo santo dia. A gente lida com as coisas mais inóspitas que você pode imaginar. Desde comportamento humano até intempéries. Ok, a gente está aqui para isso. Sim. E é em cima disso que a gente precisa melhorar, todo santo dia. E dentro dessa nova proposta, este ano vocês também aí iniciam essa jornada na 22ª edição do Campinas Restaurant Week. Por que essa decisão? Como que foi essa estratégia do ponto de vista do negócio? Olha lá, lembra que eu falei para você que a xícara pela xícara não sustentaria uma casa desse tamanho? Sim. Assim como o meu público não está aqui só por conta da xícara. O café é uma baita desculpa, tá? Sim. Ele é desculpa para tudo. Você quer conversar, você quer brigar, o que você quiser fazer, você vai falar, vamos tomar um café? Exato. Mas, você está tomando café, e aí? Parou aí? Acabou? Não. Você tem um ambiente, você tem uma música, você tem um visual interessante, mas e gastronomia? Será que você não pode entregar isso? Ou será que a pessoa precisa vir para uma cafeteria, conversar um pouco, ir para um restaurante e voltar para a cafeteria depois? Por que não fazer tudo isso num único lugar? Por que não oferecer? Então a gente foi extremamente ousado. A gente chamou um cara aqui da cidade, conhecido inclusive, o chefe Dan Cassiano, e a gente trouxe um chefe de cozinha aqui para dentro e subiu um degrauzinho na gastronomia que a gente oferece para os nossos clientes. Então é uma facilidade, é uma conveniência, é mais um adereço no pacote que a gente está oferecendo para que você passe o dia com a gente? Sim. É isso. E entrar no Restaurant Week é uma baita vitrine, é uma iniciativa incrível, na minha opinião, de verdade. É trabalhar com o que a gente tem na mão e fazer virar mágica. Foi fácil adaptar o cardápio do café à proposta da edição? A edição deixa muito claro qual é a proposta, então para um chefe de cozinha é extremamente fácil. Se eu estivesse na cozinha, não. Né? Mas para um chefe de cozinha é muito tranquilo gerar uma experiência agradável para o nosso público. Inclusive, eu quero que você experimente depois. Vou experimentar. Esse programa, gente, está maravilhoso. Só experimentando coisas deliciosas. E claro, eu vou querer um café. É óbvio. Eu acho que tem. Agora, quando você pensa nessa proposta, a gente está num bairro de classe alta, com essa proposta de container, de trazer a questão do paisagismo, de unir também algo que talvez não estaria tão à mão, que a gente está envolto a concreto, concorda? Sim. Como que é trazer essa proposta para esse público que vem aqui? Olha, vamos lá, eu não vou ser bobinho aqui, né? É óbvio que a gente lançou mão de uma linguagem arquitetônica que nos auxiliasse, que pudesse chamar a atenção e trazer as pessoas para cá. Ela tem uma pegada de reciclagem, ela tem uma pegada de sustentabilidade e a gente brigou muito para que a vegetação ficasse, para a gente ter
no meio de um mar de prédios de concreto, um oásis a céu aberto. É a sensação que eu tenho. Exato. Tanto que você está vendo que a nossa gravação está aqui, ó, do lado de fora, com os carros passando, com as pessoas entrando e saindo, justamente para sentir toda essa vivência que vocês Exato. proporcionam. Eu nasci em Campinas, mas eu nasci há algum tempo já, né? Dá para perceber. Na minha época a gente ia para uma praça, né? E o que a gente fazia numa praça? A gente ia sentir o ambiente, a gente ia conviver com as pessoas, a gente ia saborear um picolé, uma pipoca, que fosse. Sim. Mas a gente ia viver alguma coisa numa praça, quando era possível. E aí a gente pensou, por que não essa cafeteria ser uma praça, uma grande praça pública privada a céu aberto? Desculpa o trocadilho, mas E para tá você dando viver. certo? Olha, você viu tudo isso? Tô vendo. Acho que sim. Dando muito certo. Tomara que dê muito mais certo. Tomara que mais pessoas possam compartilhar do mesmo sonho que a gente tem e possam usufruir de tudo que a gente está propondo aqui dentro, né? Eu não faço nada sozinho, eu tenho uma baita equipe. Eu tenho o chefe Dan na cozinha, eu tenho um monte de gente que cuida do café e você vai provar. Eu também meto a mão na massa, mas a gente encontrou um parceiro incrível esse ano para dar a nossa cara a bater, que é o Restaurant Week. Então, que mais iniciativas como essa possam surgir para mostrar a qualidade de empreendedores e de negócios em Campinas que precisam. Tem qualidade, mas ainda não tiveram a oportunidade de mostrar a cara. Sim. Então, que bom que isso surgiu, que bom que a gente pôde entrar e a gente está aqui, preparado para tudo que vier. Tá certo, então. Muito obrigada, viu, Marcelo? Imagina, eu que agradeço a presença aqui. Né? Tá certo, Obrigado. obrigada, viu? E a gente, enquanto, claro, eu experimento, vou tomar meu cafezinho, vou experimentar uma das sobremesas, é isso? Conta pra mim, só antes da gente terminar, qual é o prato que eu vou experimentar que está no festival? Eu trouxe duas sobremesas para você. Um é um semifredo, com calda de cardamomo e pimenta rosa. É uma experiência que eu acho que... Eu não vou ficar contando para você história, que acho que a melhor coisa que existe é experimentar, né? E ver se isso realmente faz sentido para você. O Olha outro, aqui. eu sempre fui a favor da genialidade que existe por trás da simplicidade. E é um brigadeiro de colher para que você possa experimentar. É simples. Agora a gente vai realmente encerrar esse primeiro bloco, porque eu vou experimentar essas delícias e não saia daí, porque daqui a pouquinho a gente vai mostrar um outro negócio fundado recentemente, está há 2 anos em Campinas, um bistrô, que também está nessa proposta do Campinas Restaurant Week. Não saia daí, a gente volta já já. Um espaço acolhedor com peças da família e detalhes refinados que proporcionam uma sensação de bem-estar que também, pela primeira vez, este local participa do Festival Gastronômico. E nesse novo conceito, quem chega também é o Douglas, que há 2 anos teve aí essa iniciativa
do negócio, que trata aqui desse restaurante, desse café, desse bistrô. Conta um pouquinho o que é o Alvear. E aí depois eu já vou perguntar como surgiu essa ideia. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer recebê-los aqui na nossa casa. Bom, Alvear, eu sou sócio proprietário, então sou sócio do Robson, que a ideia de abrir esse lugar foi através de um almoço que eles fizeram aqui na frente, num restaurante que tem aqui, e eles olharam, tinha um ponto disponível, entraram em contato e tiveram a ideia de abrir o Alvear. O nome é muito interessante porque eles tiveram um momento muito especial no Hotel Alvear, lá em Buenos Aires, e eles adoraram a experiência, se inspiraram inclusive aí na estrutura arquitetônica, no design de interiores. E eu entrei há pouquíssimo tempo na sociedade, faz um mês no máximo. E de onde veio tudo isso, né? Como é que eu vim para cá? Eu já tenho uma empresa de hospitalidade. Você já empreende, então, há muito tempo, não? Há muito tempo, há muito tempo. E sou amigo do Robson, então a gente sempre tinha papos assim, e tem até hoje, né? Papos de experiência do cliente, jornada do cliente, hospitalidade. E aí, agora no aniversário de 2 anos do Alvear, ele falou, nossa, eu tô vendendo o Alvear. E eu falei, mas por quê? Ele falou, não, porque ele é de uma outra cidade, etc. E aí eu falei, Robson, pensa um pouquinho, e aí ele fez a proposta de eu ser sócio, conversamos, alinhamos aí as ideias, porque tem tudo a ver, hospitalidade, experiência do cliente, Alvear, que é essa casa linda. Seu outro negócio é em Campinas ou não? É aqui em Campinas. Atende Campinas, São Paulo, região toda. Sim. E aí conversamos sobre isso, e aí topei a ideia de vir para cá. E como tem sido esse primeiro mês aqui? Porque parece que você cuida tudo detalhadamente com os olhos, mesmo ali, ó, em cima. Para mim assim, é muito gratificante, eu me sinto honrado, primeiramente, né? Porque o Robson também é extremamente detalhista e a gente sabe que sociedade tem que ter muito alinhamento, muitas coisas em comum, as ideias em comum. E a gente é muito parecido, muito mesmo. Então, neste primeiro mês, o meu processo é conhecer como funciona a casa, ver quais são as fortalezas, ver os pontos de melhoria e aí fazer esses ajustes finos. O legal é que o Alvear tem pouquíssimos ajustes para fazer. Sim. Então, para mim, não é tão desafiador quanto eu imaginava, né, até por ter um outro negócio, e está muito dentro do que eu já acredito. A cultura daqui é maravilhosa, a comida é incrível, o lugar é incrível. Então, eu estou muito feliz mesmo. Então, antes mesmo de você vir para cá, já tinha essa proposta de que a casa participasse do festival esse ano, dessa 22ª edição ou não? Não, olha que sim, na verdade, vamos lá. O Robson, ele já tinha fechado aí, né, com o pessoal da Restaurant Week, mas eu tenho uma coisa bem interessante e um contato muito interessante com a Restaurant Week, porque nas 2 últimas edições eu fui o anfitrião aqui de Campinas, né? Então eu já trabalhei com a Restaurant Week, e aí quando nós fechamos a sociedade, ele falou, olha, eu tenho uma das primeiras tarefas que eu tinha na minha agenda era ir com ele ao encontro inicial com os proprietários da cidade, e aí foi interessante porque teve menção ali, olha, o Douglas que foi o anfitrião aqui nas 2 últimas edições, e aí entrar naquela sala como proprietário de um negócio. E o proprietário de um negócio que participa pela primeira vez da Restaurant Week, para mim, assim, foi algo muito positivo, porque eu sei o quanto a Restaurant Week traz visibilidade, o como também faz com que o cliente ele venha à casa, porque é um preço muito legal, né? Você tem a entrada, prato principal, sobremesa por um valor fixo. Sim. Então é uma porta de entrada para que os clientes conheçam o Alvear, de fato. E voltem também, não só na edição, mas que eles voltem aqui e façam desse lugar o quintal da casa deles. Douglas, você me falou do nome. Agora, o conceito, para quem está em casa e não conhece, qual é o conceito do Alvear? O conceito do Alvear é um conceito que é diferente de muitas casas aqui em Campinas, porque aqui você pode, desde a hora da abertura até a hora do fechamento, a gente abre de terça a domingo, das 8 horas às 22 horas, você pode jantar às 8 da manhã, você pode comer um brunch às 5 da tarde, porque tudo que está no cardápio, a gente tem uma dinâmica de cozinha, onde o cliente ele pode comer tudo que está lá em qualquer horário. Então isso é um diferencial. E tudo é muito delicioso.
Você deveria provar alguma Daqui coisa a aí pouco, depois. prometo que talvez eu prove e mostre para você em casa. Isso aí. Agora, Douglas, quando você fala desse afinamento, né, do ponto de vista do negócio, você tinha um outro e veio... Qual é a sua parte aqui agora? Essa missão, o que você exatamente vai fazer nesse primeiro momento, depois vai continuar fazendo ou depois vai ter que ter um realinhamento disso? Olha, qualquer negócio, quando você entra, eu não recomendo fazer mudanças muito grandes assim, porque de fato isso gera um desequilíbrio na equipe. Aqui eu já tenho uma brigada excelente, eles já estão aí, como eu falei, né, há 2 anos. Então, hoje em dia, eu analiso muito quais são literalmente as fortalezas, e aqui tem muitas fortalezas, e o que eu encontro de pontos de melhoria, a gente fazer isso de forma bem gradativa. Tá? E aí, esses pontos de melhoria eu consigo trazer dessa expertise, dessa bagagem que eu tenho das consultorias de hospitalidade e Customer Experience, né? Então, por exemplo, hoje, exatamente há 15 minutos antes do nosso bate-papo, entra um novo funcionário. E aí, qual é a nossa prática para todos os funcionários que entram a partir da minha chegada aqui no Alvear? Eles entram na casa, eu convido eles a sentarem em uma mesa e eles têm uma experiência de atendimento por mim. Então isso é muito legal, porque como eu venho dessa parte de consultoria de hospitalidade, eu acredito muito que mais do que eu colocar pessoas, os funcionários em uma sala de reunião e fale o que de fato precisa ser feito para que a experiência do cliente seja a melhor possível, eu faço ele sentir a experiência. Então, ao final, depois que ele sentou, esse funcionário ele sentou, comeu e eu atendi de forma muito padronizada, né, dentro de um padrão de excelência impecável, aí eu complementei com a fala de, olha, como é que você se sentiu? A resposta foi a esperada. Nossa, foi maravilhoso. Então, eu espero que todo e qualquer cliente, seja interno, porque eles também, nas folgas, eu convido a vir aqui, né, ou cliente externo, que ele tenha a melhor experiência da vida dele. Sim. Que seja um atendimento discreto, eficaz, né, e tem algumas eu falo que são riquezas que eu trago na consultoria, que tem a regra dos 10 segundos, que em 10 segundos a gente pode encantar o cliente, deixá-lo neutro ou gerar um detrator para o teu negócio. Então, eu trago muito esses conceitos para eles. Hoje foi o primeiro, né, em que eu tive um contato desde o início, mas todo mundo que já está aqui na equipe vai passar exatamente pelo mesmo processo, porque uma das coisas que fortalece qualquer negócio, isso é um presente a quem assistir, que é empreendedor, ou quer empreender, é você ter esse cuidado de cuidar das pessoas que fazem rodar o seu negócio, porque eles estão com o teu negócio na mão, literalmente. Então, gente feliz não enche o saco. Eu trabalho muito em cima disso. Então, eu quero que eles sejam muito felizes, que eles tenham, né, essa percepção de que é um lugar delicioso para trabalhar. Então, e o atendimento tem que ser o mesmo, independente de você estar ou não aqui. Exatamente. Então isso como eu tenho outros negócios, por exemplo, eu estava em Paris agora, cheguei de Paris anteontem, e eu estava super tranquilo, né? Eu fui fazer algumas pesquisas lá, de cafeterias e tal, então por mais que eu esteja aqui há um mês, eu já tive essa saída, agora no final de semana eu estou indo para Portugal, então eu estava super tranquilo, porque a gerente é ótima, os funcionários são ótimos, e esses ajustes, eles fazem parte de qualquer negócio que é do processo de melhoria contínua, né? Então, a gente tem que o tempo inteiro estar ali, o tempo inteiro reforçar o que é bom, se tiver algum ajuste para ser feito, a gente fala e criar esse vínculo para que essa comunicação seja fluida sempre. Sim, você falou em 2 coisas importantes. A qualidade dos alimentos, da comida oferecida. Sim. E a experiência do cliente. Exato. Hoje, quando a gente pensa nessas 2 vertentes, é apenas na alimentação ou você usa isso para todo tipo de experiência quando você oferece um produto ou um serviço? Para todo tipo de experiência, todo tipo, né? A experiência, quando a gente fala de experiência do cliente, de jornada do cliente, quando a gente fala de hospitalidade, acho que é a palavra que mais cabe aqui dentro dessa sua pergunta, ela tem que ser aplicada a todo tempo. E não só no negócio, eu falo para eles, né, que isso é aplicado no dia a dia. Então, a forma como eles em casa também servem o café, seja para o esposo, para a esposa, para o filho, para a mamãe, para o pai, enfim, a forma como o que eles aprendem aqui, eles aplicam na vida e onde cabe, né, onde couber.
Então, às vezes eles vão aqui, sei lá, sai na hora do almoço, eu percebo, eles dão esses feedback, né? Tipo assim, eu fui ali comer, tal, o atendimento tá legal, não tá? Então eles devolvem, fazem essa devolutiva e com certeza se eles observam, eles aplicam o que aprenderam lá também, né? Você falou, inclusive, dessa recepção a esse primeiro colaborador, mas que você chegou aqui e já tinham outros. Você faz ou pretende fazer, de tempos em tempos, uma espécie de reciclagem nesse Sim. atendimento? É importante? Importantíssimo, porque por mais que você tenha, né, dentro do conteúdo programático, e eu trabalho também eu tenho uma outra empresa que eu presto serviço para eles, já há quase 16 anos, e eles, eu falo que é uma empresa que é uma grande escola, e eles têm um perfil assim, né, que tem o treinamento inicial, depois, dependendo da função, eles têm ali bate-papos a cada 3 ou 6, ou até mesmo um ano, dependendo do assunto, tá? Então, nesse conteúdo programático, é importante. Douglas, mas você vai falar a mesma coisa? Sempre o mesmo assunto ou o mesmo tema tem algo novo. E todo empreendedor, ele precisa estar atento. Hoje em dia tem um arsenal de oportunidades, seja na literatura ou até mesmo encontros que você tem. Aqui em Campinas, São Paulo tem muito, semana passada teve um de empreendedores, onde você troca essas ideias, essa que eu falei de eu atender o funcionário, eu fazer essa recepção, essa integração dele, eu tenho certeza que se eu levo isso no bate-papo com empreendedores, a pessoa fala, nossa, eu não faço isso. Então, talvez eu consiga aplicar no meu negócio também. Então, essa troca não tem, na minha cabeça, eu sei que em alguns casos existe isso, mas na minha cabeça não tem essa coisa de, você é dono de uma cafeteria também aqui em Campinas, então você é meu rival. Não. Todo mundo consegue se ajudar e tem cliente para todo mundo. Sim. Né? Que se não tiver em Campinas, a gente traz de fora. Então, é uma visão muito... Para mim, isso é muito claro. Sim. Né? Agora, Douglas, estrategicamente... Você falou da sua amizade com o Robson. Agora, do ponto de vista de negócio, quando você decide investir em um determinado segmento, o que você leva em consideração como empreendedor para entrar em um negócio? Primeiro é fazer uma bela pesquisa de campo, né? Porque às vezes você tem um sonho e quando você vai colocar isso em prática, né? Quando você vai pesquisar para colocar isso em prática, você vê que não é um negócio que é rentável ou dentro da localização onde você quer abrir esse negócio não é uma oportunidade que vai te trazer um retorno. Então, fazer uma pesquisa muito boa, né? Chamar um contador, chamar pessoas envolvidas que entendem daquele negócio, uma equipe boa, bem preparada para fazer essa pesquisa e te auxiliar nisso, faz com que você tenha ali que você abra um negócio muito mais certeiro do que se não fizesse essas pesquisas, né? Eu digo porque aqui em Campinas nós estamos num bairro privilegiado, de fato, né, que tem vários bares, vários restaurantes, tem uma vida noturna bem importante. O que você levou em consideração quando você disse ao Robson, sim, vou ser seu sócio? Olha, eu tive a oportunidade de entrar dentro do Alvear antes mesmo das portas abrirem. Então, o legal dessa história é que eu sou cliente desde antes de abrir. E eu conheço pela amizade todos os desafios, porque as conversas eram constantes, assim. E isso... Então, eu sei, e também o fato de trabalhar com essas consultorias, eu entro em determinados negócios e eu mudo essa questão de pessoas, eu desenvolvo pessoas o tempo inteiro, então meu olhar ele é mais apurado hoje em dia do que outrora, sei lá, talvez 10 anos, Sim. né? Mais até. Então, eu sou uma pessoa que eu observo muito, eu tenho um olhar muito, eu sou muito detalhista na prática, mas eu sou muito observador também. Sim. Então, eu tenho a sorte, digo que é a sorte, o privilégio de conhecer grandes investidores, empreendedores, pessoas dos negócios, e que são tutores para mim. Hoje, se eu pudesse elencar aqui o nome de todos eles, eles são referências assim que fazem com que, no momento em que eu tomei a decisão de vir para cá, eu sabia exatamente o que eu ia enfrentar, o que eu enfrento, por mais que seja apenas um mês, mas o que eu também consigo ter de medidas corretivas em algumas situações que possam vir a acontecer. Semana passada um amigo até falou para mim, nossa, fiquei sabendo que você abriu um negócio, que você, na verdade, entrou no Alvear de sócio, qualquer coisa que você precisar, você pode me contar, os desafios são esses, tem a situação macroeconômica do país, e foi me dando uma aula. No final das contas, isso foi através de um WhatsApp, a gente estava no final da noite tomando um vinho e conversando sobre negócio.
Sim. Então, até isso, assim, esse suporte, eu sou muito grato a ele. Acaba acontecendo naturalmente. Naturalmente, porque tem pessoas que querem te ajudar. Então, também isso é um ponto que ajuda muito, sabe? Que é preponderante para que você tenha sucesso. Inclusive, para quem quer empreender, está fazendo todo esse planejamento, essa pesquisa inicial, tem algumas dicas? Sim. Respire primeiro. Respire. E todas essas dicas que já falamos, assim, não tem... Eu falo que eu sou ariano, né? Tem gente que não acredita em signo, mas assim, eu sou ariano, então eu boto o pé na porta, tal. Parece que é uma coisa meio impensada, mas eu falo que tem muita coisa que você tem que arriscar também. Sim. Né? Quem é empreendedor tem que assumir riscos. Não tem essa coisa de, um negócio vai dar super certo. Amanhã eu não sei como é que a economia do país vai estar. Você já faliu alguma vez? Não, não. E falir ou falhou? Faliu. Falhar sempre, falir não. Falir porque também tem muitos empreendedores que têm essa, olha, eu fali, mas eu reconstruí um outro negócio. Né? E isso também, legal que você fez essa pergunta, por quê? Porque também tem que estar dentro da sua, de uma probabilidade, porque tudo pode acontecer, né? Sim. Por isso que o negócio é muito legal, as pessoas, os amigos vêm, os clientes, eu sou muito de ir na mesa, eu falo com os clientes, e eles falam, nossa, é muito legal, eles ficam encantados, mas os desafios, eles são diários, né? É o preço das coisas que aumentam, você tem um cardápio que é fixo, não dá para você ficar mudando toda hora, é funcionário que às vezes sai, são muitos detalhes. Então, assim, não é fácil. Quem me vê sorrindo aqui e dando dicas, né? Eu sou jovem aqui, mas já com todos esses anos de experiência no meu outro negócio, mas não é fácil. Isso é importante de falar também. É desafiador. Tem hora que você chega em casa, você tem que ter um gerenciamento de estresse, gerenciamento de fadiga, trabalhar muito a mente e o corpo para que você saiba lidar e gerenciar o seu negócio da melhor forma possível. Não é fácil. Você, inclusive, disse que veio de uma viagem, já está se preparando para outra. Como você consegue, com tantos compromissos, ainda se envolver tão intensamente com esse seu novo negócio? Organização, ter um bom calendário, ser atento a ele e respeitar os seus momentos de pausa. Então, por exemplo, hoje eu tive uma reunião aqui pela manhã. Aí depois eu fui para casa porque queria colocar uma roupa legal, receber vocês de uma forma adequada. Mas depois eu vou ter um período, vou dar um treinamento hoje à noite. Então eu sei que daqui até o treinamento eu vou ter 1 horinha para eu dormir. E essa 1 hora eu posso ter qualquer coisa, o telefone vai ficar no silencioso porque eu aprendi a gerenciar isso também, né, de uma forma muito legal. O calendário você tem que estar atento a tudo ali, que senão... É a primeira organização do empreendedor. Até mais que, por exemplo, o antigo livro caixa? Se for o que funciona, é que eu tô entrando um pouco nessa era mais moderna. Na IA já. Na IA, porque isso também é um ponto, é uma dica legal. Se tem um recurso que vai facilitar a sua vida, por que não aprender e utilizá-lo, claro, né? Usufrua. Claro, é isso aí. Muito obrigada pela Sou eu quem agradece. Olha, e a gente te espera num próximo Ser Empreendedor. Você pode conferir as nossas entrevistas lá no youtube.com/TV Câmara Campinas. Até mais.